Evaldo, os meninos estão pedindo para o senhor falar o seu nome. Evaldo Carneiro. Até o Ives falou aqui, destravou. Aí eu fiquei prestando atenção, olhando para a câmera, olhando para a TV aqui, mas aí voltou, graças a Deus. Eu vou falar mais eu vou trazer mais da vida pessoal do senhor. Ei, Lucas. Oi. Se não quiser chamar de senhor, rapaz, não chama não, que eu fico mais velho. Deixa eu só assinar o texto aqui na minha cabeça. Escrever. A arte de transformar a vida em versos, criar poemas e cordéis e mostrar o dinamismo do dia a dia em sentimentos e temas diversos. O Comunicação em Rede de hoje vai até o município de Ipueiras e traz para o programa a literatura de Evaldo Bezerra Carneiro, ou somente Evaldo Carneiro, um poeta e cordelista cearense. Seja bem-vindo, Evaldo. Para abrir nossa entrevista, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é como foi que o senhor despertou, como foi que surgiu esse amor, essa inspiração por fazer cordéis, poemas, como foi que surgiu esse amor por esses gêneros literários? Esse dom surgiu mais assim a partir do contato da literatura de cordel com a minha mãe. Ela era leitora da literatura de cordel, gostava de ler, né? E ela sempre comprava essas literaturas e romances, né? Então ela gostava de ler e aquilo foi trazendo também para mim mais gosto, para ter contato com essa arte, né? Depois, quando na escola, eu fui também me descobrindo poeta, porque às vezes em algum outro evento o pessoal pedia, olha, faz um poema sobre as mães, um poema sobre os pais, sobre a escola, a natureza e tal. Eu fui fazendo aquilo e foi, de certa forma, me introduzindo nesse campo da literatura de cordel, né? Depois, outros mestres da literatura estiveram aqui na nossa cidade, em Ipueiras, como, por exemplo, o mestre Lucas Evangelista e outros mais, para vender cordel na feira, né? E aí eu gostava de ficar lá, nem comprava os cordéis, mas gostava de ficar lá ouvindo as declamações e tal, lá no meio da feira ali de Ipueiras. Aí isso me ajudou também a despertar mais e mais a literatura de cordel. Sem falar que meu avô paterno, ele foi cantador repentista, desses cantadores que ainda hoje tem no Nordeste, né? Que eles fazem poema na hora sobre vários temas. Então meu avô, Raimundo Carneiro Lopes, ele era um cantador repentista também, e eu penso que isso também me ajudou a me firmar um pouco como poeta nessa arte, né? A partir disso, que pessoa hoje inspirou o senhor a fazer cordéis, a fazer poemas, e que pessoa lhe inspirou logo no início, quando o senhor começou a produzir? Pronto, a partir dessas premissas de que estabelecer mais ou menos essa base da própria literatura na minha vida, eu acho que uma pessoa que inspirou, eu imagino que tenha sido o Lucas Evangelista. Ele foi, por muito tempo, ele foi um itinerante aqui nessa região nossa. Ele é aqui de Crateús, uma cidade relativamente próxima a Ipueiras, e ele era uma pessoa que, de certa forma, encheu um pouco a nossa cultura naquele momento, encheu no bom sentido de estar presente, de trazer essas manifestações culturais, tanto as cantorias lá na rua, botando as fitas para tocar lá, e a gente ouvia também as declamações dos cordéis. Aquilo ali me inspirou, né? Eu acredito que, de certa forma, me inspirou porque, naquele momento, dentro do meu contexto de menino para adolescente, foi a pessoa que eu vi fazendo esse trabalho. E outra pessoa também que inspirou, que estava mais próximo de mim, era o Edmundo Miguel. Edmundo Soares Neto, ele é um cantador repentista da minha terra, lá de Nova Fátima, aqui de Ipueiras, né, do distrito de Nova Fátima. E ele foi um cantador assim, que teve uma expressão muito importante, sobretudo na criação da Casa do Cantador, lá em Brasília, né, na década de 80, que eles se reuniram com outros cantadores e eles criaram essa Casa do Cantador. E eu tive contato com o Edmundo, foi meu amigo, a gente chegava a falar muito de poesia, a escutar cantoria e tal, e eu fui muitas cantorias feitas pelo Edmundo. Acredito que o Edmundo também foi uma fonte de inspiração
para mim continuar escrevendo e continuar também declamando, né? Uhum. Quais meios o senhor começou a utilizar para divulgar e quais meios o senhor utiliza hoje para divulgar o seu trabalho? Então, Lucas, por muito tempo, esses trabalhos da literatura de cordel, para mim, não tinham muito intuito da divulgação, né? Assim, não estava na minha cabeça essa história de produzir e divulgar. Aí, em 2006, eu fiz uma historinha rimada chamada Em Defesa da Natureza, é esse cordelzinho aqui, Em Defesa da Natureza. Ele ainda é o original que eu fiz, ele é datilografado, a gente não tinha acesso a computador já naquela época, mas eu fiz essa historinha rimada e um amigo datilografou, aí eu tive a ideia de xerocar e tal, e a gente distribuiu e passava por uma taxazinha bem risóriazinha mesmo, só para... Então, essa foi considerada a primeira publicação. Então, esses meios, inicialmente, não tinha essa intenção de publicar. Depois que veio esse aqui em 2006, e aí eu continuei fazendo outros digitados, pedi alguém para digitar, e hoje tem outra forma de divulgação. Por exemplo, hoje eu tenho um canal no YouTube chamado Cesta de Cordel, com Evaldo Carneiro. Esse meio é muito importante, né? Aí tem também as minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram e tal, o próprio WhatsApp, a gente manda nos status alguma declamação. Os meios modificaram um pouquinho, mas eu ainda continuo fazendo a velha e boa literatura de cordel, como, por exemplo, esses modelos aqui que eu já fiz posteriormente, né? Alguns temas que eu já tenho feito, a gente produz. A literatura de cordel é uma produção mais fácil, né? Eu produzo aqui e organizo o livreto e já imprimo e tal. E recentemente, faz parte desses novo meio de divulgação, recentemente eu lancei o livro Nossa Vida em Poesia. É um livro que saiu agora em março, está muito novo, muito novinho. A primeira edição já se esgotou, a gente já está pedindo mais. Mas esse é um livro com umas como é que eu posso dizer, um juntado de poesias de várias temáticas que estão aqui nesse livro, Nossa Vida em Poesia, para quem desejar ler aí e se deleitar na boa poesia e literatura de cordel. Entendi. E o senhor falou, inclusive, do seu canal que o senhor tem no YouTube. Com qual frequência que o senhor realiza as publicações? Se é semanal? Como que o senhor traz os cordéis para os vídeos? Através de uma declamação assim, o senhor e a câmera, ou o senhor usa imagens diversas? Como que o senhor trabalha isso nas redes sociais? Pronto, inicialmente a gente entrou com uma proposta essa proposta começou na pandemia, e naquele tempo a gente estava em home office, né? Os servidores eu sou servidor público municipal, eu estava em casa, né? Nesse período, a gente passou um período de casa, nas atividades, então aquilo me possibilitou mais tempo de me dedicar ao canal. Então eu iniciei com a proposta de semanalmente publicar cordéis lá, declamações, às sextas-feiras, daí o nome Cesta de Cordel. Aí, essa proposta foi se dando por todo o ano 2020 e 2021. Depois, a gente diminuiu um pouco a frequência, né? De 15 dias ou mês e mês, a gente estava publicando, né? Aí, como é que a gente faz? Usa, muitas vezes, só eu e a câmera mesmo, ou muitas vezes, assim, ao ar livre, com outras imagens, ou então, juntando o áudio a um conjunto de imagens que falam daquela temática. Então, a forma não é unificada, né? A gente pode diversificar de várias outras formas, né? Ou grava ao ar livre, ou grava no estúdio, assim como aqui, como você observou, esse espaço é um espaço aqui em casa que eu fiz, um escritóriozinho pequeno, onde eu já deixo o cenário aqui dos cordéis, e tem os livros aqui, as literaturas estão por aqui eu sempre produzo, estudo também. Então, é nesse pequeno espaço que eu sempre faço esse trabalho. Mas, assim, o canal tem sido alimentado não mais de forma sistemática, como estava sempre, né? Mas, assim, vai dando um tempinho, a gente vai sobrando o tempo aqui entre o trabalho, o estudo, a família, e a gente vai e produz alguma coisa e bota lá. Entendi. Então, hoje, escrever para o senhor é mais uma atividade cotidiana
ou um hobby que o senhor executa de vez, assim, não todos os dias, mas toda semana o senhor está ali escrevendo? Pronto, assim, a questão da escrita, sobretudo da escrita poética, ela decorre de inspirações. Então, eu sempre digo, o poeta, se ele recebe inspiração, ele não pode se furtar aquela inspiração. Às vezes, todo momento até distância entre a hora do almoço e tal, ou mesmo à noite, depois eu chego da faculdade, e aí me veio a inspiração de algum tema, então eu já sento logo, já escrevo alguma coisa, depois eu retorno para aprimorar. Então, eu sempre estou em contato com essa parte da escrita porque eu considero importante. Às vezes a gente tem um estalo, um insight, e aquilo vai gerar uma história, vai gerar uma rima, e aquilo, de certa forma, poderia estar contribuindo com outras pessoas, né? Como, por exemplo, agora, depois do lançamento do livro, lancei o livro em vários locais, escolas e tal, e depois alguém ligou para mim e disse: olha, eu fiquei emocionado com a poesia e tal, aí, né, a poesia até sobre as mães, a pessoa ligou: olha, fiquei realmente emocionado, queria lhe agradecer pela inspiração. Então, às vezes, você não pode se furtar e escrever sobre a inspiração que você recebe, né? Então, é importante, toda vez que eu tenho um insight, uma inspiração, eu sento para escrever, mas nem sempre, eu sempre estou cuidando de outra coisa. Por exemplo, estou escrevendo agora um livro de história, sempre estou sentando à noite para dar escrever umas linhazinhas, não é rimado, mas da parte da história, né? Eu sempre para escrever um pouquinho, e quando tem alguma inspiração do lado da poesia, eu também cuido de atender para poder corresponder a esse chamado, a essa vocação poética. Entendi, perfeito. Então, Evaldo, agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente continua conversando sobre sua vida como escritor, como cordelista, e também no próximo bloco o senhor traz cordéis seus para que a gente possa ter mais deleite na sua arte aqui no programa, tá bom? Já no segundo bloco do Comunicação em Rede. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira. Estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Ei, mulher, eu vi uma na internet, o problema é o cabo. Te ajeita, macho. Agora é só a senhora reiniciar seu computador. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação.
A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. O Comunicação em Rede está de volta, hoje recebendo Evaldo Carneiro, diretamente do município de Ipueiras. Só lembrando, a Sertão TV está presente no canal 180 da BrisaNet. Nós também estamos presentes no YouTube, você também pode nos acompanhar por lá. O canal é Sertão TV. Nós também estamos no Facebook, através da página Sertão TV, e no Instagram, através do perfil Sertão TV Ceará. Nos acompanhe por lá, se inscreva, nos siga e não perda nenhum momento da Sertão TV, tá bom? Voltando para a entrevista, Evaldo, uma pergunta em relação à sua relação com a comunidade de Ipueiras. Quando o senhor começou a divulgar o seu trabalho, a sua arte no município, como foi a recepção dos munícipes, dos cidadãos, em relação à sua escrita, ao seu trabalho? Como foi essa recepção? Então, Lucas, Ipueiras é um berço de muitos poetas, né? Ipueiras é um berço de muitas pessoas que se dedicam à arte ou que se dedicaram à arte da literatura em si, não só a literatura de cordel. Na literatura de cordel, eu cito a Dalinha Catunda. Na literatura brasileira, eu cito aí o Gerardo Melo Mourão, Costa Matos e tantos outros que se destacaram assim nessa questão da literatura. Eu acho que, eu percebo que eu tive uma boa receptividade. Por exemplo, a gente percebe isso nas redes sociais, quando você coloca um poema lá, quando você coloca uma declamação, sempre tem, as pessoas sempre estão elogiando, estão de certa forma manifestando carinho. Isso porque Ipueiras já é do povo de Ipueiras, essa cultura um pouco da poesia, de acolher a poesia, de acolher os poetas. Isso é muito bom. E eu não sou o primeiro, né? Já tem vários que me antecederam, como eu estou lhe dizendo, tem outros contemporâneos. O próprio Belchior Chaves já lançou livro aí, já tem se despontado também nesse ramo da poesia. Então, eu acho que isso facilitou também a minha entrada, né? Porque não foi de agora, já vinha publicando, já vinha fazendo alguns cordéis, como eu lhe disse anteriormente, mas a gente percebe que existe essa abertura, esse acolhimento, e isso é muito bom, né? Eu percebo que o povo acolheu direitinho, acolheu, né, como também acolhe os demais poetas,
me acolheu e eu fico muito feliz por isso. Agradeço a todo o público, o pessoal que segue aí, o pessoal que comenta, o pessoal que comprou o livro, que adquire os cordéis. Isso é muito bom. Eu percebo que, e me alegro com essa receptividade também por parte da minha terra, né? O pessoal diz, o santo de casa não obra milagre, o profeta só não é bem-vindo na sua terra e tal, conforme o próprio Jesus disse, né? Mas a gente também não pode esperar, eu não posso esperar ser coroado, né? Não posso, mas eu estou na luta, estou diária, fazendo alguma coisa e produzindo alguma coisa, a gente não vai ter o reconhecimento, o máximo reconhecimento, mas a gente vai convivendo com isso também, uns acolhem, 10 acolhem, 2 dizem que não é bom, mas é assim mesmo, né? É na terra da gente, é em qualquer terra também, né? Com certeza. Então, nesse contexto, tem um projeto que o senhor está executando ou que o senhor queira executar em 2023? Pronto, assim, a gente tem um projeto pessoal para 2023 que a gente, assim, está em andamento, né? Que seria a organização de uma noite cultural, que a gente tinha pensado já quando o livro estava sendo gestado aí no seio das editoras, a gente estava pensando, quando esse livro chegar, a gente vai organizar uma noite cultural, chamar outros poetas, fazer uma noite de declamações e tal, para a apresentação do livro à comunidade. Mas isso não foi possível, né? Tiveram várias situações que não permitiram que isso acontecesse, mas isso também não tirou o brilho daquilo que a gente queria fazer, que era o lançamento, né? E aí eu fui convidado para a escola, né? Fui para 4 escolas aqui na sede do município, estive na biblioteca municipal, estive na biblioteca de um dos colégios também, fazendo essa apresentação, estive no rádio, então também foi muito bom, né? Então a gente ainda alimenta esse projeto de reunir os poetas, os que gostam, reunir a comunidade, a gente fazer, mesmo assim, mesmo que a gente não fez no início, mas que a gente possa fazer daqui para o final do ano uma noite de declamações, uma noite de apresentação de outros cordelistas, de outros poetas e também o lançamento oficial, assim, digamos, do livro, né, para a comunidade, o livro Nossa Vida em Poesia. Um outro projeto pessoal também que a gente pretende lograr êxito esse ano é a publicação de um livro de história, né? A gente está fazendo um resumo histórico sobre a localidade, sobre o distrito de Nova Fátima, e a gente espera que esse livro saia esse ano. Também, se não sair, eu não vou me frustrar com isso, não é porque eu não tracei meta, né? Tá nas metas para a gente traçar esse ano, para a gente cumprir esse ano, mas se porventura não der também, a gente não vai se frustrar, vai continuar trabalhando no livro, aprimorando, já tem talvez já tenha uns 30% desse livro já pronto, né? E a gente está em contato com outras fontes para poder colher elementos para inserir nessa escrita, mas também se não der, a gente está tranquilo. E continuar publicando, continuar fazendo, alimentando o canal, escrevendo poesia, botando no Face e tal, manter a cultura viva e atuante, né? Perfeito. Em Poeiras, tem alguma associação literária ou alguma academia de letras? Não temos. Inclusive, a gente, enquanto poeta, a gente conversou já com outros poetas já da região, já houve essa proposta, né? Poetas até daqui de dentro mesmo já deram essa proposta, vamos criar a associação, a academia e tal. Isso não vingou. A gente, inclusive, sentei uma vez com a poetisa Dalinha Catunda, uma proposta dela para a gente criar essa academia, essa agremiação cultural, mas isso não foi possível ainda, né, dadas as questões da ética e tal, mas a gente pode alimentar ainda esse sonho, porque ainda não é tarde, né? Todo tempo é tempo da gente estar regimentando e agregando esses poetas em torno dessa causa comum, a divulgação da nossa literatura tão rica, tão importante para a nossa cultura regional, local aqui de Poeiras e também mundo afora, né? A literatura de cordel já tem ultrapassado fronteiras inimagináveis, isso é muito importante. Com certeza. E para finalizar a nossa entrevista, eu vou fazer só mais uma pergunta para você e eu deixo o espaço para o senhor declamar um cordel seu. A última pergunta que eu faço é: como você se define hoje?
Pronto. Hoje eu me defino como pessoa, uma pessoa um lutador, né? Eu me defino como lutador. Eu vivo sempre em busca de cumprir esses objetivos que vem à minha mente na questão da poesia. Eu luto sempre para produzir mais, né? Eu sou estudante também, luto sempre para ser um bom estudante, sou um pai de família, vivo lutando também para dar conta dos afazeres domésticos, ser um bom esposo, ser um bom pai, né? E tal, e diante de Deus também, ser uma pessoa que agrada aos olhos de Deus. Então, nesse sentido, eu me defino como uma pessoa da luta, né? Uma pessoa que luta, uma pessoa que está sempre em busca de desenvolver mais e mais as potencialidades que Deus tem me apresentado. Então, nesse contexto aí, eu penso que a minha definição é essa, uma definição em busca do cumprimento desses objetivos, do cumprimento dos meus deveres enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto pai de família que eu sou. Então, eu estou nessa batalha pela literatura de cordel, estou nessa batalha pela poesia, acredito nela, acredito que através da apresentação dessas literaturas, através desse incentivo à leitura e à escrita, eu penso que nós teremos bons escritores, bons poetas, mesmo que a pessoa, mesmo que o jovem e a jovem, mesmo que o cidadão, a cidadã não enverede pelos ramos da literatura de cordel, mas a poesia é muito ampla, né? A poesia é cheia de opções, você pode ingressar por qualquer um desses caminhos. Então, eu me considero uma pessoa que vive lutando a cada dia para ver desenvolvidas essas potencialidades que têm vindo até mim, que Deus tem me presenteado. Então, desejo também que outros façam parte dessa caminhada poética também junto com a gente. E agora, para finalizar a entrevista, eu deixo o espaço para você declamar algum cordel que o senhor tenha escolhido para a gente, para trazer aqui para o programa, tá bom? Só antes, junto com a declamação, queria só rapidamente apresentar alguns temas que nós fizemos. De Engenho a Nova Fátima, a literatura de cordel conta a história de Nova Fátima, antigamente era Engenho dos Capuchus. Em Defesa da Natureza, a primeira que eu fiz. Capela de Charito, 110 anos de história. Charito é engenheiro de João Tomé, aqui próximo à cidade. O Eleitor do Futuro, um trabalho para o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que nós fizemos. Feliz Dia do Professor, é uma mensagem que nós fizemos aqui, muito importante também. A morte da minha genitora, a morte da minha mãe, que eu conto nesse cordel. Poesia selecionada dos alunos da escola Monsenhor Fontenelle aqui em Poeiras, uma coletânea de poesia dos alunos. Tributo a Jorge Goulart também, com um trabalho que nós fizemos sob encomenda para uns amigos do Rio de Janeiro que pediram. E, por final, apresentar novamente o livro Nossa Vida em Poesia, que é um livro que eu considero muito importante dentro dessa carreira poética. Então, desse livro aqui, eu gostaria de declamar uma poesia que está na página 53 do livro, falando do inverno em Poeiras. Esse período mágico, Lucas, do inverno que a gente está vivenciando, é um período que geralmente a gente se sente renovado, porque a própria natureza se renova, na verdade. A gente percebe que a natureza, antes do inverno, está um pouco decaída, feia, sequinha, mas quando bate chuva no chão, tudo se renova, tudo se reconstrói. Então, eu desejo também que a partir dessas invernadas na nossa alma, dessas invernadas na nossa cabeça, que possa tudo se renovar dentro de nós, né? De esperança, de vida, de tudo mais de bom. Então, por isso que eu trago esse poema chamado O Inverno em Poeiras, que diz assim: na minha amada em Poeiras, quando a chuva cai no chão, a natureza se enfeita para a sua apresentação e na maior singeleza revela toda a beleza do autor da criação. Chega-me da emoção quando eu vejo a nossa terra, totalmente transformada desde o sertão à serra, numa manta esverdeada, abrigando a passarada que toda alegria encerra. Transforma-se a nossa terra num jardim bem mais florido, com borboletas voando no vai e vem repetido, nessa cadência divina em que cada ser combina nesse painel colorido. Eu me sinto atraído por toda essa boniteza, que é a chuva caindo, enchendo o rio e represa, e transformando o Jatobá no maior rio que há em dias de correnteza. Eu tenho a plena certeza que o nosso agricultor, olhando essa paisagem, seja de que modo for, eleva a Deus seu sentido por ter sido escolhido para essa tela compor. Peço ao interlocutor que me ouve nesse instante, dessa linda natureza cada qual seja o amante, preservando a criação que é a nossa habitação, pois isso é muito importante.
Parabéns, Evaldo, parabéns pelo seu trabalho. E com a sua declamação a gente finaliza a entrevista com essa declamação maravilhosa, muito bonita. E aqui fica o convite para sempre que o senhor se sentir à vontade, o senhor pode entrar em contato conosco da Sertão TV para conceder alguma entrevista, para trazer o seu trabalho e a sua arte. Eu agradeço o convite de o senhor ter aceitado participar do programa e estamos aqui sempre que o senhor desejar, tá bom? Agradeço demais, Lucas, aí, toda a equipe da Sertão TV pelo convite, me sinto imensamente feliz por estar participando. Quero dizer que quem desejar adquirir o livro Nossa Vida em Poesia, entre em contato com o poeta Evaldo Carneiro, 88996202458. Lucas e demais aí da Sertão TV, um grande abraço, muito obrigado. Um abraço, Evaldo. E aqui a gente encerra o Comunicação em Rede de hoje e eu aguardo você na próxima terça-feira, às 9h05 da noite. Não perca o programa, ele vai ao ar tanto no canal 180 da BrisaNet, como também no YouTube da Sertão TV. Eu fico por aqui, aguardo você no próximo programa de braços abertos, tá bom? Sinta-se convidado sempre para assistir uma conversa boa, uma entrevista bacana, tá certo? Até a próxima!